Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10. Aqui quem fala com vocês é o professor Luciano e vamos falar hoje sobre projeções cartográficas, tudo bem? Olha só, as projeções cartográficas são fundamentais para você que vai estudar aí fazendo Enem, vestibulares, que precisa, né, passar por essas provas, então você vai precisar entender um pouco desses conceitos. Mas antes da gente começar a falar de projeções, vamos lembrar de uma coisa importante. A Terra é redonda, tá? E por essa razão, toda projeção que o professor for trazer aqui para vocês, ela vai trazer alguma distorção, ela vai trazer alguma forma, alguma área que vai ficar distorcida. E aí nós vamos entender como que funcionam essas projeções uma por uma. Essas projeções, elas podem ser classificadas de dois modos. Nós temos pelas propriedades, na forma como foi construída através das técnicas, e nós temos pela superfície de abrangência, a superfície na qual nós vamos ter aí o planeta envolvido. Vamos explicar cada uma, pode ficar tranquilo que a gente vai começar. Vamos começar aqui pela superfície. Como eu disse, a Terra é redonda. Então, por essa razão, uma esfera, né, ligeiramente achatada aos polos, aquela coisa toda. Por essa razão, é muito difícil você tirar da Terra um mapa que seja fidedigno àquela realidade, já que a Terra, por ser redonda, fica muito difícil você trazer todos os continentes em um plano de forma que não tenha aí distorções. Então, o que os cartógrafos, geógrafos fizeram pelo mundo afora ao longo de todo o tempo de estudo? Vamos criar algumas maneiras de se trazer projeções mais adequadas. Não existe nenhuma projeção errada, tá? Existe a projeção mais adequada para aquilo que se quer demonstrar da superfície terrestre. Regiões, por exemplo, um estado brasileiro pequeno, como Santa Catarina, Sergipe, eu não vou ter esse problema com distorções, porque eu não vou ter tanto problema assim com a curvatura da Terra. Mas o país, o Brasil, por exemplo, aí nós podemos ter distorções no mapa dependendo do tipo de projeção, porque aí nós estamos tratando de um país continental, de dimensões continentais, então nós vamos ter essas variações. Vamos lá para, de acordo com a classificação pela superfície. Nós temos a projeção, as projeções planas, planas ou azimutais, assim chamados. Olha aí na imagem. Essas projeções planas, elas são aquelas onde nós temos um centro, tá? Um ponto, geralmente são utilizados aí os polos do planeta nesse tipo de projeção, quando você quer mostrar as áreas polares, seja Antártida ou Polo Norte, e percebam que no centro dessa área nós vamos ter pouca distorção, mas nas áreas aos arredores nós vamos ter muitas distorções. Essa projeção também ela entra aqui como as equidistantes, tá? Como as equidistantes. Na projeção plana ou azimutal, nós podemos perceber que no Enem de 2016, por exemplo, caiu uma questão sobre isso, sobre o símbolo da ONU, né? Aquela logomarca lá da ONU, que é justamente todos os países, tá? Todos os países representados em uma projeção plana e equidistante. O que a gente precisa entender? Olha só, todo mapa ele possui ideologia. Todo mapa ele traz distorções, tá? Todo mapa representando a Terra traz distorções e todos os mapas ele traz ali ideologias, ele traz ali algum vício, alguma coisa. Nós vivemos num mundo onde os europeus sempre imprimiram os mapas de forma com a sua visão. A Europa ao centro, né? E a sociedade foi mudando ao longo do tempo e alguns países, por exemplo, o Japão coloca os mapas mundos como se o Japão fosse ao centro. Comumente nós observamos que geralmente os países do centro são os europeus. Já aqui na projeção plana, que a gente viu essa questão da ONU, tudo, nossa, a ONU foi criada no pós-Segunda Guerra, mesmo assim ela manteve adotando esse padrão dos países do norte, os países de centro. Por exemplo, quem é que tem maior representatividade e poder dentro da ONU? Os 5 países que compõem o Conselho de Segurança. Qual é a coincidência desses 5 países? Todos estão no hemisfério norte. Justamente nesse símbolo da ONU, nós vamos ter essa região, esses países menos distorcidos. Quais os países mais distorcidos? Os países considerados os países do sul, ou naquelas nomenclaturas anteriores durante a Guerra Fria de terceiro mundo, ou os países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos e assim por diante. Então a gente consegue observar que existe uma questão ideológica por trás dos mapas. Não é só estudar projeções como a Terra é representada, mas sim também as características culturais, econômicas e políticas, né, de um momento histórico
ao qual o mapa está inserido. E nós temos também aqui pela superfície a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, que eu trouxe até um exemplo aqui para a gente observar, depois a gente vai falar um pouquinho desse exemplo aqui. As projeções cilíndricas é como se eu pegasse a Terra e envolvesse em um cilindro. Basicamente é isso, e retirasse dali toda a superfície terrestre representada, né? E retirasse dali, de acordo com os meridianos e paralelos, com ângulos de 90 graus, ângulos ali de 90 graus. Então, a projeção cilíndrica. E nós temos a projeção cônica. Já nas projeções cônicas, nós não temos ângulos de 90 graus, podem perceber pela imagem. Nas projeções cônicas é como se eu colocasse um cone sobre determinada área da Terra, tá? Sobre determinado local, e aí eu poderia observar esse local. Esse tipo de projeção cônica, ela é muito utilizada para representar regiões de médias latitudes, ou seja, entre os trópicos de Capricórnio ou Câncer, né, e o Círculo Polar Ártico. Ela é utilizada ali para melhor representar essas áreas sem muitas distorções desses locais, já que a cilíndrica distorce muito essas áreas. E olha só, agora vamos falar dos tipos de projeções pelas suas propriedades, as propriedades conforme elas são construídas. Aí nós temos as conformes, que elas podem ser cilíndricas, tá? As projeções conformes, elas podem representar, a maior representante dessas conformes, na verdade, nós temos aqui essa projeção, que é a projeção de Mercator, tá? Essa projeção de Mercator, ela é aquela projeção que foi construída, que foi elaborada ali em 1569, então, naquele período ali das grandes navegações, aquela coisa toda, né? A Europa indo atrás do mundo todo em busca de especiarias, em busca de comércio, né? E o matemático e cartógrafo Gerard Kremer, também conhecido como Mercator, que era um belga que vivia ali na Europa, ele criou essa projeção para trazer uma solução para aquele período das grandes navegações. Essa projeção ela é muito boa para as navegações porque mantém-se os ângulos de 90 graus dos paralelos e meridianos, podem observar, mantém os ângulos de 90 graus, a gente consegue perceber bem. Com isso, distorce as áreas, tá? Vai se distorcer as áreas dos continentes, mas não se distorce as formas dos continentes. Mantém-se as formas, mas distorce as áreas. É o exemplo mais clássico dessa projeção para a gente entender ela, de como se distorce. O exemplo é aqui a Groenlândia. A impressão que se dá é que a Groenlândia tem praticamente o tamanho da América do Sul, o que não é verdade, né? A Groenlândia é muito menor que a América do Sul. Essa projeção ela foi alvo de muitas críticas, porque trazia ali consigo alguns vícios dessa questão ideológica, que era a Europa ao centro e os países do hemisfério norte representando uma grandeza muito maior do que na realidade acontece. Então, Gerard Mercator, né, ou também Kremer, Gerard Kremer Mercator, ele era conhecido assim, ele trouxe essa projeção para trazer uma solução no período das grandes navegações, tá? Então, essa projeção ela traz consigo, né, o colonialismo, aquela visão europeia como um todo. E a gente comumente estuda muito ela, vê muito ela na escola. Já em 1973, um alemão chamado Arnold Peters, ou Peters, assim como quiserem chamar, ele cria uma nova projeção que são as projeções equivalentes. Peters, ele traz uma nova projeção que valorizava os países do Sul. Em 1973, a gente precisa lembrar na história, olha que legal, que países do Sul, países considerados não desenvolvidos, estavam adquirindo seus processos, estavam passando por seu processo de independência, principalmente após a Segunda Guerra. E Peters, ele traz essa projeção e mostra, de fato, o tamanho dos continentes daquilo que são de verdade, ou seja, ele não distorce as áreas, tá? Ele não distorce as áreas, ele distorce os ângulos. E essa é a diferença da conforme e da equivalente. Ele mantém essa equivalência do tamanho das áreas dos continentes. Portanto, ele traz uma visão de que o Sul, o não desenvolvido, possuía ali terras muito maiores do que o Norte desenvolvido. Então, foi uma resposta a esse momento histórico. Olha, os países do Sul ali que estavam buscando grande importância, né? Eles buscam essa grande importância e também através da cartografia nós percebemos essa mudança aí ideológica no mundo afora. E aí nós temos a projeção equidistante, que a gente já falou sobre ela, que é justamente essa projeção que nós temos um ponto central e irradiados meridianos para todos os ângulos, né? Os meridianos vão para todos os lados e os paralelos
vão formando ali círculos concêntricos e um ponto que nós temos no centro, um ponto de referência. Nós podemos pegar essa projeção equidistante e colocar ela em qualquer ponto da superfície terrestre. Ela é bem interessante. Nós podemos fazer isso com o Brasil, por exemplo. O IBGE fez isso e nós temos aí o IBGE que fez essas projeções com o Brasil, colocando o Brasil aí nesse centro. Essa projeção equidistante ela é muito boa para rotas aéreas e navegação, dadas as suas condições ali para uma determinada área por onde vai, por exemplo, transportar mercadorias e pessoas, tudo bem? Então vamos para nossas projeções agora, as projeções afiláticas. As projeções afiláticas, elas diferenciam de todas essas outras que nós falamos até agora. Por quê? Nas projeções afiláticas, não tem nenhuma propriedade de equivalência, ou de conformidade, ou de equidistância. Essas projeções, elas não distorcem o planeta de tal forma, assim, não fica tão distorcido o planeta, tá bom? Não é uma distorção absurda, mas nessas projeções nós não vamos encontrar nenhuma característica dessas outras três que nós falamos ali na frente. Ela vai trazer algo semelhante a uma projeção cilíndrica, então ela é chamada de pseudocilíndrica, tá? E essa projeção que nós estamos vendo aí é a projeção de Robinson. A projeção de Robinson que a gente vê muito em livros didáticos, que para facilitar o entendimento, para facilitar a visualização da superfície terrestre. Tudo bem? Então nós temos lá projeções conformes, equivalentes, equidistantes e afiláticas. Nós temos esses 4 tipos de projeções de acordo com as propriedades como são construídos os mapas. E nós temos as projeções planas, cilíndricas e cônicas de acordo com como ela se comporta na superfície, como a gente encosta ela, digamos assim, na superfície terrestre. O que a gente deve sempre lembrar, toda projeção cartográfica traz consigo alguma distorção. Todas as projeções trazem distorções e isso é natural, porque a Terra é redonda. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham gostado. Não deixa aí de se inscrever no nosso canal e eu fico aqui aguardando vocês em mais vídeos. Tudo bem? Até mais. Até logo!